pauta, na verdade, eu vou fazer uma recapitulação rápida de ciência política e encerrar a matéria falando de sufrágio universal, que é o que eu fiquei devendo para vocês aí, tá? E aí a gente vai entrar em direito romano e da mesma forma, assim como eu vou liberar hoje mesmo o material de ciência política para os representantes, eu já vou liberar também o material de história e o trabalho de história, tá? Os dois trabalhos para me entregar só no dia, até o dia da prova, que é dia 23, tá? Mas depois eu falo um pouco mais do trabalho para vocês, tá? Então, para não ficar como é só um pedacinho, para não ficar um negócio meio perdido, vamos só dar uma recapitulada no que a gente estudou esse bimestre, tá? E o que a gente estudou esse bimestre, vocês vão ver depois nesse resumo que eu montei aqui para vocês. Então, a gente começou o bimestre, pós-prova do primeiro bimestre, a gente iniciou trabalhando as formas de Estado e a gente viu pelo menos todas não, mas boa parte das formas que o Estado pode ter, um Estado perfeito, um Estado imperfeito, um Estado simples ou unitário, um Estado composto. Dentro do Estado composto, a gente viu que pode ocorrer uma união pessoal. Oi? Não se preocupem em anotar, moçada. Eu só estou recapitulando. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou mandar para vocês no fim da aula. Fica tranquilo. Tá? Um Estado composto que se divide em união pessoal, uma união real, uma união incorporadora, falando um pouquinho de confederação. E aí chegamos em federação, que é o que nos interessa, né? Por quê? Porque o Brasil é uma federação, trabalhamos um pouco da ideia de federalismo, trabalhamos um pouco das características de um Estado federal, de uma federação, de um federalismo, conversamos um pouco sobre como funciona o federalismo do Brasil, né? Falei para vocês da questão do nosso sistema bicameral. Entramos na última aula em poder constituinte, né? Trabalhamos os tipos de poder constituinte originário, poder constituinte derivado, poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte derivado revisor. Conversamos sobre os mecanismos de democracia, a gente falou sobre referendo, plebiscito, iniciativa popular, recal, tá? Falamos sobre o sistema representativo, e o que faltou para eu falar para vocês é sufrágio universal, tá? Guardem um negócio para vocês, moçada, para a vida inteira de vocês dentro do curso de Direito e principalmente dentro do curso de Direito Constitucional, né? Que é uma coisa que vai facilitar muito a vida de vocês. Toda vez que falar em sufrágio universal, estaremos falando de direito de votar e direito de ser votado, tá? A ideia de sufrágio universal é que uma pessoa possa votar em alguém e ser votada por outra pessoa, tá? Então, guardem, porque assim, há muita confusão com relação ao termo sufrágio universal, até porque a gente vai ver que ele não é tão universal assim, mas toda vez que falar-se em sufrágio universal, guardem, é direito de votar e ser votado, tá? É o direito que a pessoa tem de votar e ser votada. Pronto, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode votar em alguém e quer dizer que ela pode ser votada por alguém se ela se candidatar, né? Se ela cumprir os outros requisitos, se ela quiser se candidatar, tá? Por que eu disse para vocês que a ideia de sufrágio universal não é tão universal assim? Porque quem der uma olhada, não precisa ver agora, mas se você for dar uma olhada no artigo 14 da Constituição, o artigo 14 ele segue um monte de regrinhas, ele aponta, na verdade, um monte de regrinhas
que vão fazer com que a gente entenda que a ideia de sufrágio universal não é tão universal assim. Então, ele vai dizer, por exemplo, que o voto ele é obrigatório somente aos maiores de 18 anos e menores de 70, que existe uma questão de voto facultativo para os analfabetos, para os maiores de 16 anos e menores de 18, para os maiores de 70. Então, percebe é, é, que ele não é tão universal assim, ele não abrange todas as pessoas. Por exemplo, menor de idade não pode votar, né? É, ele não atinge os estrangeiros, ele não atinge os conscritos durante aquele período de serviço militar obrigatório, né? Então, só esclarecendo, o militar pode votar? O militar pode votar. Quem não pode votar é aquele militar dos 18 anos de idade, aquele carinha que fez 18 anos de idade e está servindo o exército. Naquele ano em que ele serve o exército obrigatoriamente, né? Todo homem no Brasil é obrigado a servir obrigatoriamente aos 18 anos de idade, né? Então, naquele ano especificamente, ele é um conscrito do exército, né? Então, naquele ano ele não pode votar ou ser votado. Nos outros anos, se o cara vai seguir carreira militar, por exemplo, ele vai poder votar e ser votado. Claro, ele vai ter que se atentar às regras que tem do, do quartel dele, enfim, se ele é policial militar, as regras da lei orgânica lá da polícia militar, mas em regra ele pode votar e ser votado, né? Voltando só no que eu estava dizendo. Então, a ideia de sufrágio universal, ela é uma ideia de votar e ser votado. Só que ela não é tão universal assim, né? Algumas pessoas não podem, seja por questões de idade, seja por questões do engajamento militar ali, né, de estar conscrito, seja por questão criminal, né? O artigo 15 da Constituição, se eu não me engano, no inciso 3º, ele diz que quem for condenado em última instância, né? Quem for condenado e não puder mais recorrer, ele tem suspenso o seu direito de voto, né? Aqui também precisa prestar atenção. Quando eu estou falando que o condenado não tem direito de votar e ser votado, eu estou falando daquele condenado que foi condenado em última instância, que não tem mais recurso, ou que perdeu o recurso, né? Aquele condenado que já está cumprindo pena. Esse cara, né, cumprindo pena em definitivo, esse cara ele não tem direito de votar e ser votado. Os direitos políticos dele são suspensos, né? Agora, o cara que está respondendo ainda, tá? Mesmo que ele esteja em última instância, ou em segunda instância, ou preso respondendo, né, mas preso provisoriamente, ele tem direito de voto, né? Só não tem direito de voto quem está condenado em última instância, tá? Quem não tem mais chance e foi condenado em última instância. Eu sei qual é a pergunta, ela sempre acontece, né? O Lula pode ser candidato? A priori, né? Pode ser candidato e votar e ser votado, tá? Por quê? Porque ainda não há uma condenação em última instância para ele, tá? Ele foi condenado na primeira, na segunda e no STF ainda está se discutindo, né? Ah, professor, mas mudou a lei, o STF agora diz que o condenado em segunda instância ele já tem que cumprir pena. Veja, o condenado em segunda instância ele precisa cumprir pena, mas ele não necessariamente está condenado definitivamente. Ah, mas tem outros requisitos na questão do voto, na questão da eleição. Sim, tudo bem, mas a gente está de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente aqui. Tem o próprio STF legislando, ao invés de deixar a Constituição legislar, mas não vamos entrar nesses pormenores.
né? A minha ideia de passar aqui para vocês é o seguinte, é que, em regra, todo mundo tem direito de votar e ser votado. Só que a própria Constituição vai trazer algumas exceções. O menor de idade, por exemplo, o maior de 70 anos, o condenado em última instância, o cara que está servindo o exército ali nos 18 anos de idade. Então, entendam, sufrágio, entendam e guardem, né? Sufrágio universal é a ideia de que todo mundo pode votar e ser votado. Só que o universal aí não é tão universal quanto parece. Existem regras para as questões ligadas à eleição brasileira, para a questão ligada precisamente aos direitos políticos brasileiros. Beleza, meu povo? Beleza. Sem dúvidas. Beleza, professor, tranquilo. Isso aí que você falou, você vai passar tudo lá para nós, para os representantes, né? Vou. Ótimo. Tudo Ai, bem, então. obrigada. Eu pedi no grupo lá para o pessoal gravar também. A Andréia, a outra Andréia não vai poder assistir, pediu para gravar. Eu falei, mas eu não sei gravar. Daí eu pedi para alguém gravar. Posta no nosso grupo lá, por gentileza. Não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos. Exatamente. Faz isso. Só não esquece de mandar minha parte depois, tá? Você pode vender à vontade aí. Só não esquece. Tem. Se... 30% William, se do fosse só professor. encanamento, eu estava feliz. Eu vou ter que pagar a cozinha inteira, tá? Faz um ano e 8 meses que eu reformei o apartamento e me mudei, e eu quebrei a cozinha inteira hoje. Então, você imagina como eu estou feliz. Peguei. Uhum. Então, assim, meu povo, não ficou dúvida, porque se não ficou dúvida, eu estou encerrando a matéria de ciência política. Era só esse pedacinho que eu estava devendo para vocês, tá? Eu vou fazer já, para não esquecer e para o Williams não ficar me mandando mensagem depois, tá? Eu vou mandar nesse momento para vocês o resumo da matéria de ciência política, tá? Vou mandar para o Williams, para o Elias e para... Tem uma terceira pessoa que eu mando sempre aqui. Williams, A Gabriela. Elias, a Gabriela. Isso, para a Gabriela. Então, como eu esqueci da Gabriela, eu vou mandar primeiro para a Gabriela aqui. O que eu estou mandando, então, para vocês, moçada? O resumo da matéria. Putz, fechei errado aqui. O resumo da matéria e o trabalho, tá? Trabalho é o mesmo esquema da última vez. Envia lá no meu e-mail. Cuidado para não enviar o de ciência política no e-mail de história, o de história no e-mail de ciência política, tá? Para Gabriela já foi. O William já foi. Para o Elias já foi. Por favor, encaminhem para o pessoal, tá? Então, tá aí o resumo da matéria, tá? E tá aí o trabalho de vocês relacionado à matéria de ciência política. Beleza? Tudo bem até aqui? Beleza, professor. Então, fecha a janelinha de ciência política. Então, você só vai jogar quando eu terminar lá em casa. Porque ela tá olhando o que você está. Fechem a janelinha de ciência política e vamos para a janelinha de história do direito. Vamos falar de história do direito romano, tá? A gente não falou nada ainda de direito romano, correto? Confere? Então, tá bom. Então,
Ali no chatzinho eu já estou mandando para vocês os 2 vídeos do YouTube, tá? Daqueles videozinhos que eu sempre mando para vocês para facilitar o entendimento, das questões mais ligadas ao procedimento, desculpa, mais ligadas à história mesmo, ligadas à questão estrutural de Roma. E também estou apontando para vocês aqui qual é o capítulo do livro lá da Flávia Lages que eu enviei para vocês, da matéria que eu vou falar com vocês agora. Correto? Tudo bem? Então, assim, a primeira coisa que depois assistam os videozinhos no YouTube, igualzinho a gente fez com o direito no Egito, igual a gente fez com o direito na Mesopotâmia, igual a gente fez com o direito na Grécia, a gente faz agora com o direito de Roma, tá? O que é importante da gente entender do direito romano? Tudo, né? Tudo. Mas a gente dá uma limitada aqui na nossa matéria, porque se a gente for adentrar direito romano, a gente vai perder não, né? Ganhar aí 1 ano, talvez, quiçá até 2 anos, né? O direito romano ele é muito extenso, ele tem muita coisa. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz direito, lá em 1900, e lá vai bastante tempo, eu não tinha história do direito, eu tinha uma matéria específica só de direito romano, tá? E a matéria era anual. Eu achava um exagero, mas enfim, né? Não precisa de 1 ano de direito romano ali. Mas pelo menos uns 6 meses seria legal. Só que aí o que aconteceu? Mudou-se a grade do curso de direito, de forma geral, não é só a grade de vocês. E ao invés da gente estudar direito romano, que é bastante importante, porque o direito romano ele praticamente é o direito que foi, não vou dizer copiado, mas baseado, né? O direito brasileiro foi baseado, né? Ele foi inserido no meio de toda a história e a gente tem que passar meio rapidinho mesmo, né? Mas algumas informações são bastante importantes e algumas informações a gente precisa ter como preliminar, né? Para a gente entender por que houve tanta mudança no direito romano. A primeira informação importantíssima é a gente entender que a história de Roma, né? Nós estamos falando da história da Roma antiga, é óbvio, mas que a história dessa Roma antiga ela está dividida em 3 grandes momentos. Num primeiro momento monárquico, né? Num primeiro momento em que o rei existia um rei, melhor dizendo, né? Num segundo momento republicano, tá? E num terceiro momento dos imperadores, um terceiro momento imperial, tá? Então, a gente vai ver que há uma evolução do direito, principalmente com relação a dois grandes marcos, tá? Que seria a Lei das 12 Tábuas e o Corpo de Direito de Roma, e eles precisam ser encaixados em cada um desses momentos, em cada um desses períodos. Então, você vai ver que o período monárquico ele é mais sem gracinha, que o bicho pega para valer a partir do momento republicano, e que no período imperial, no momento imperial, ali também tem bastante coisa de direito. Tá? No período monárquico, Roma vai adquirir esse aspecto de cidade, eles vão se estruturar com relação às obras públicas, começam a construção dos grandes templos, das grandes drenagens, dos grandes sistemas de esgoto, né? Só que de direito, efetivamente, a gente não vai verificar tanta coisa nesse período monárquico, tá? O último rei do período monárquico, né, o Tarquínio o Soberbo, ele acaba sendo deposto pelos patrícios, tá? Depois da deposição do rei, eles acabam instituindo a república. E é na república que a gente começa a ver bastante coisa de
de direito, né? O próprio chefe de Estado na República são magistrados, né? Os cônsules, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco melhor. Então, nesse primeiro período, a gente não vê tanta coisa de direito no período monárquico romano. Mas é importante, primeiro, para a gente saber que há uma divisão, e segundo, para a gente saber que foi importante para a questão da evolução de Roma, né? Nessa passagem entre o período monárquico e o período republicano, ganha muita força dentro dentro de Roma e, em consequência, dentro do direito romano, os patrícios, né? Os patrícios são eles que vão governar, são eles que vão ditar as regras do direito romano durante um bom período, até que os plebeus comecem a ter representantes, a se criar efetivamente os tribunos da plebe, até que os plebeus comecem a ter alguma importância política. Durante muito tempo desse período republicano, a gente vai ouvir falar do direito ligado aos patrícios. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender melhor essa ideia de patrício, plebeu, tudo, porque eu vou conversar com vocês também sobre a questão da pirâmide, né? Assim como existiu na Grécia, assim como existiu no Egito, assim como existiu na Mesopotâmia, há uma estrutura social e o direito ele vai alcançar muito mais quem está no topo da estrutura social, tá? O último período, o período do Império, é o período que vai se caracterizar por um governo autocrata, por um governo na mão dos famosos imperadores, né? Os magistrados, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, têm muita força durante o período republicano, perdem a força durante o período de império. O próprio Senado, que tem muita força durante o período republicano, perde um pouco dessa força. Então, há um certo declínio do direito romano a partir do período de império. Apesar de a gente falar num certo declínio, há um momento durante o império do Justiniano, né, que é um grande marco, principalmente para o direito civil, né, de forma geral, tá? Mas a gente vai trabalhar ele daqui a um pouquinho, tá? Por hora, o que a gente precisa entender? Eu estava dizendo para vocês agora há pouco, existe uma organização estrutural, tá? Os patrícios, eles estavam por cima, né? Era a aristocracia romana, eram os homens livres que se agrupavam nos grandes clãs, né? Nas grandes famílias, que controlavam grande parte da política, que controlavam os cargos públicos, eram os detentores de terras, tá? E durante um grande período, eram só eles que participavam, tanto da vida política quanto da vida jurídica. Então, naquele momento, tá, inicial de república, e durante um bom tempo dentro da República Romana, a gente vai ver o direito alcançando apenas os patrícios. Depois é que os plebeus vão ganhando força, tá? Ainda nessa organização social que eu falei para vocês, depois dos patrícios, antes ainda dos plebeus, vinham umas pessoas chamadas de clientes. Clientes era o seguinte, eram estrangeiros que eram apadrinhados pelos patrícios, e aí eles ficavam meio que submetidos ao pater-família dos patrícios, ao direito do pai, né? A ideia, mais ou menos, é que os clientes eles poderiam participar da família dos patrícios, mas tem um detalhe aí, eles não tinham nenhum tipo de direito político.
eles só tinham alguns privilégios ali, podiam participar da família dos patrícios, ficavam submetidos ao pater família, ao chefão da família ali, daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor a ideia de pater família, mas não tinham direito político, tá? Abaixo deles existiam os plebeus, né? A grande casta inferior da sociedade romana, era o povão, né? Eram as pessoas da área rural, eram as pessoas mais humildes, eram pessoas que durante um grande período não participaram da vida política, não participaram da criação de leis, tá? E ainda abaixo desses existiam os palmeirenses. Não, os palmeirenses não, esqueça, não é os palmeirenses, tá? Abaixo dos palmeirenses é mais embaixo ainda. Aliás, os palmeirenses é bem mais embaixo, mas assim, muito embaixo. Mas é outra conversa, palmeirense. Abaixo, hã? Não é maldade. Não tenho nada contra, né? Gosto é gosto, mau gosto é mau gosto. Mas assim. Eu não gosto dos times de São Paulo. Que é? Não entendi. Ele falou que não gosta dos times de São Paulo. Eu não gosto dos times de São Paulo. Quem falou? Não, eu também não gosto, viu? Eu também não gosto dos times de São Paulo. Eu gosto é do Corinthians. Não, os outros times eu não gosto. Eu gosto é do Corinthians, né? Aliás, assim, eu gosto, mas ultimamente eu não tenho gostado, porque tá duro de ver o Corinthians. Mas eu sou anti-corintiano. Vamos voltar para... Meu irmão, quem que é que tá falando aí? Tá bom, Elias, vai fazer história do direito para sempre. É brincadeira, professor, brincadeira. Enquanto eu for professor, vai fazer história só para largar a mão de ser anticorintiano. Povo, vamos lá, vamos que a matéria é longa aqui. Depois a gente marca uma cerveja e aí vamos falar de Corinthians, tá? Então a gente está nessa triângulo societário aí, nessa pirâmide, melhor dizendo, societária, e abaixo dos plebeus ainda tem os escravos, tá? Os escravos, mesma coisa do que era na Grécia, mesma coisa do que era no Egito, tá? Os escravos, eles normalmente são escravos porque foram escravizados por dívida ou porque são prisioneiros de guerra. Eles, obviamente, têm participação zero na sociedade. Na verdade, eles não são nem tratados como parte da sociedade, eles são tratados como coisa, tá? E durante um bom tempo vai ser assim. Então, nessa estrutura, a gente tem por cima os patrícios, que praticamente mandam em tudo durante um bom período, tá? Depois os clientes, que não mandam nada, mas tem um apadrinhamento ali dos patrícios, são estrangeiros que acabam sendo bem recebidos ali em Roma e acabam sendo apadrinhados pelos patrícios, abaixo os plebeus e, por último, os escravos, né? Os plebeus é o seguinte, num primeiro momento, eles não vão ter participação nenhuma, nem na política, nem na área jurídica, tá? Nem no direito. Mas você vê que, conforme, por isso que eu digo que é importante você entender que há uma evolução de monarquia para república, de república para império. Porque durante a evolução da república, da própria república, a gente vai percebendo que os plebeus acabam tendo uma maior participação, tá? Os plebeus vão ganhando, de alguma forma, uma maior participação, tá? A organização política de Roma, como é que Roma estava organizado politicamente, tá? Os cônsules eram os chefes da república, esses cônsules eles tinham, né, mandato de 1 ano,
e eles ficavam responsáveis pelo comando do exército e tinham algumas atribuições jurídicas e religiosas, tá? Junto aos cônsules, existia um senado composto por 300 senadores, tá? É aquilo que eu disse, na sua grande maioria, patrícios, durante muito tempo patrícios, e em algum momento eles acabaram dando espaço, ou os plebeus acabaram tendo espaço nesse Senado, né? Os senadores ali, eles eram eleitos, tá? Os senadores que eram eleitos, eles acabavam sendo eleitos para um cargo vitalício, ou seja, até a morte, né? E esses senadores é que ficavam responsáveis pela elaboração das leis, pelas decisões políticas, tanto internas quanto externas, tá? Então, eram esses os senadores. Eu só falei uma coisa ali, eles eram eleitos pelos magistrados, tá? Por que que eu deixei para o final para dizer que eles eram eleitos pelos magistrados? Porque aí eu faço ligação com a outra classe política que existia, que era a dos magistrados, tá? A magistratura ou a classe política ali dos magistrados era responsável pelas funções tanto executiva quanto de judiciário, tá? E aqui também, da mesma forma que o Senado, os magistrados eram formados, na sua maioria, por patrícios, tá? Existiam também a Assembleia Popular. Essa Assembleia Popular ela era constituída por patrícios e alguns plebeus. Ela se destinava à votação das leis, tá? Era responsável pela eleição dos cônsules, né? Então, era uma espécie de Câmara dos Deputados, guardadas as devidas proporções, né? Era uma espécie de Câmara dos Deputados. E se a gente fizer uma analogia à ideia de Câmara dos Deputados que a gente tem hoje, a gente sabe que a Câmara dos Deputados que a gente tem hoje, ela é dividida em blocos, né? Tem o bloco dos religiosos, tem o bloco, a bancada da bala, a bancada de não sei o quê, né? Enfim, são várias bancadas ali, tá? Na organização política de Roma, existia uma bancada da plebe, né? Era um conselho da plebe, que era, obviamente, composto só por plebeus, tá? Elegia-se ali, os plebeus se elegiam ali, e os plebeus, eles, que eram eleitos, eles ficavam responsáveis pela participação política dos plebeus, né? É o que eu falei para vocês, os patrícios, eles tinham um grande espaço, então os plebeus, aos pouquinhos, foram ganhando a sua participação política. E como destaque para essa participação política dos plebeus, a gente tem o Conselho da Plebe, né? Que é composto efetivamente pelos plebeus, tá? Eu vou falar um pouquinho de Pátrio Poder, deixa eu só dar uma conferida no chat aqui, se não ficou alguma pergunta para trás aqui. Não ficou nada para trás aqui. Presta atenção, existe um negócio chamado Pátrio Poder em Roma, né? Existiu e ele tem muito destaque, tá? Que a família cada família ela era estruturada e organizada como se fosse uma pequena sociedade, tá? Como se existisse um único um governante para cada família. E o chefe, né, dessa família era o pai, tá? Então esse pai, ele às vezes exercia funções mais elevadas, funções maiores até do que a sociedade para aquela família, né? Todos os outros membros da família, eles eram submissos
ao pai da família, né? Essa submissão, ela dava-se em todos os sentidos. Ela ia desde limitar, limitar de administrar as questões dentro da casa, de tomar decisões relacionadas às pessoas de dentro da casa. Enfim, o pai, ele tinha poderes ilimitados. Ele era o esposo, ele era o administrador, ele era o sacerdote, às vezes ele era juiz, né? Ele detinha o poder, a gente usa essa expressão, ele detinha o poder de vida e de morte sobre quem estava dentro da família dele, tá? Então, veja, quando eu disse para vocês que os clientes se submetiam ao pátrio poder, o que eu estou dizendo? Que os estrangeiros que chegavam a Roma e eram apadrinhados por esses romanos, pelos romanos patrícios, né? Eles tinham uma questão boa, que eles eram apadrinhados ali, mas eles também tinham questões ruins, porque o pátrio poder, o pai daquela família ali, tinha poder ilimitado sobre essa pessoa, né? E tinha a parte ruim também, porque eles também não tinham direito à participação política e à participação jurídica. Beleza, gente? Presta Professor, atenção que agora uma outra coisa, beleza? eu tenho só uma dúvida rápida. Pergunta, Márcio. Essa expressão pátrio poder, até algum tempo atrás, ainda existia, né? Daí mudou para poder familiar, tipo, claro, falando dos dias atuais. Como que se chama essa mudança, assim? Tipo, eles tiraram o pátrio poder para colocar o poder familiar. É vetado, revogado? Essa mudança chama mudança de Código Civil, tá? Em 2012, quando mudou o Código Civil, até por conta de uma evolução da sociedade, se parou de utilizar essa expressão pátrio poder. Por quê? Porque, obviamente, que no Código de 2022, não, desculpa, de 1912, tá? Ainda se entendia essa ideia de que o pai realmente é o chefe de família, de que o pai pode tudo, etc, e etc, tá? Quando em 2002 a gente muda de Código Civil para uma sociedade mais moderna, para uma sociedade mais evoluída, aquela ideia de pátrio poder, ela não existe mais, né? Hoje, a gente fala num poder familiar, numa ideia onde o marido ou a mulher, e às vezes até outros tipos de família, né? As decisões são tomadas de forma com que todos participem, né? Então, não há mais o porquê se manter essa ideia do pátrio poder, tá? Então, por que mudou no Código Brasileiro, no Código Civil Brasileiro, mudou e deve ser sempre mudado na sociedade brasileira de forma geral? Por uma questão de evolução mesmo, né? A gente evoluiu e se percebeu que não dá para se manter aquela ideia que era do pátrio poder, né? Do pai ter o poder limitado sobre a família, essa coisa não pega mais, né? Não tem mais essa ideia, tá bom? Então, na verdade, muda-se porque a sociedade evolui. E a gente muda do código antigo de 1912 para um código de 2002, né? Vejam, né? Um código que já vai ter quase 20 anos aí. E aí a gente precisa demonstrar a evolução da sociedade, a evolução que vem acontecendo com outros tipos de reconhecimento dentro da sociedade, né? Beleza? Beleza, professor. Então, assim, o que é importante agora? O direito romano em si, a gente acaba entrando agora no direito romano em si. O direito romano em si, ele é dividido em 4 períodos, tá? São as periodizações do direito romano. Então, ele tem um primeiro período chamado de direito arcaico, um segundo período chamado de direito clássico, um terceiro período de pós-clássico
E um quarto período, onde a gente vai ver o corpus iuris civilis, né? O corpo de direito civil do direito romano. Tá? Nesse período arcaico, o direito ele se caracteriza por uma forma mais rígida, uma forma mais ligada aos rituais, onde a família é o centro de todo o direito romano. Tá? O grande marco desse direito vai ser a Lei das 12 Tábuas, a gente vai falar da Lei das 12 Tábuas daqui a pouco, e ele é o período que dá início ao direito romano. Tá? Depois disso, a gente vai entrar no período clássico. Nesse período clássico, o direito ele já é, o poder ele já é mais centralizado no Estado. O Estado começa a, aspas, mostrar as suas garras. Então, a gente vai ver muito a participação de pretores, de jurisconsultos, tá? Essas pessoas de dentro do direito, elas acabam adquirindo um maior poder, elas acabam sendo mais respeitada dentro da sociedade romana. Tá? Quando a gente passa para o direito pós-clássico, não há muita inovação no direito pós-clássico. Tá? No direito pós-clássico é um período em que se tem uma tentativa de se fazer algum código, alguma coisa, mas o direito não tem muita evolução. As tentativas de evolução do direito pós-clássico, elas acabam sendo muito restritas, elas acabam sendo muito pequenas. Tá? E o último período que a gente trabalha, o período do corpus iuris civilis, é o grande período do direito romano mais moderno, né? É o período da codificação do Justiniano, é o período onde as obras do Código Civil são construídas. Então, a gente vai falar, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas a gente fala de codex, a gente fala do digesto, a gente fala das institutas, a gente fala das novelas. Então, se a gente dividir nesses quatro grandes períodos aí, os dois períodos de maiores destaque é o período arcaico, onde a gente tem a Lei das 12 Tábuas, e o corpus iuris civilis, né, o direito civil, efetivamente, do período justiniano. Tá? Outra coisa que acontece dentro de direito romano é que ele é dividido em várias fases. Tá? Ele é dividido numa fase baseada na sua história, ele é dividido numa fase baseada na sua origem, ele é dividido numa fase baseada na sua aplicabilidade, ele é dividido numa fase baseada no sujeito. Tá? Quando a gente trabalha a história romana baseada na história, baseada na divisão histórica, a gente fala de um ius civili e de um ius gentium. Tá? Não se preocupem, todos esses nomes em latins eu vou indicar para vocês aqui. Quando eu terminar a aula, eu já vou mandar para os representantes. Então, não se preocupem em decorar. Primeiro, porque eu não vou cobrar isso em prova. Eu acho o latim uma chatice, mas eu preciso passar essa divisão para vocês. Tá? O ius civilis, ele é o direito propriamente dito, ele é o direito exclusivo do cidadão romano. Ele era aquele direito que atinge todo mundo que é cidadão romano. Só não se esqueçam, nesses períodos históricos, nem todo mundo que vive em Roma é cidadão romano. Durante muito tempo, quem foi cidadão romano foi só os patrícios. Depois, os plebeus acabam sendo reconhecidos como cidadãos romanos. Então, esse direito, quando a gente fala em ius civili, né, ou ius quirentium, a gente está falando especificamente de um direito voltado ao cidadão romano. Tá?
Mas existe o outro direito é o ius gentium, tá? Ou o direito universal, é o direito que é aplicado a todos os homens livres, incluindo-se os estrangeiros, tá? Então é um direito que tem uma abrangência maior do que só o direito que era ligado aos especificamente aos romanos, tá? Com relação à divisão baseada na origem, aí a gente tem uma outra divisão, tá? Moçada, deixa eu só mandar uma mensagem aqui, que o síndico está me ligando aqui. Espera só um pouquinho. Só para ele parar de encher o saco aqui. A divisão baseada na origem, né, possui ali o ius civilis, o ius honorário e o ius extraordinário, tá? O ius civil, ele é um direito que vem dos costumes, ele é um direito que vem das leis, ele é um direito que vem dos plebiscitos que ocorriam, tá? Então, ele é o direito de forma geral, é a base, né, no que ele é baseado, o direito romano ele é baseado nos costumes romanos, nas leis, tá? Nos plebiscitos. Só que em algum momento eu disse para vocês que o direito ele passa a ser elaborado por pessoas, ele passa a ser redigidos. Só um minutinho, gente. Tá vazando na casa do síndico. Bem feito, você fudeu. Então, a divisão baseada na origem, ela vai primeiro trabalhar um direito baseado nos costumes e nas próprias leis romanas, nos plebiscitos, tá? O ius honorário, ele vai já trabalhar a criação efetiva das leis, vai ver um direito elaborado pelos pretores, um direito onde aparece como grande figura os magistrados romanos, né? Há uma espécie a função dos grandes juristas ela é bastante reconhecida, tá? E por último a gente vai falar em ius extraordinário, tá? Que é um direito específico para os imperadores romanos. Os imperadores romanos que que têm esse direito reconhecido, tá? A outra divisão que a gente tem, ela é baseada na aplicabilidade. As formas de como as regras são aplicadas na perspectiva... Ai, meu Deus do céu, que síndico chato. As formas de como as regras elas são aplicadas ou deixam de ser aplicadas no direito, tá? São duas vertentes que a gente consegue identificar. O ius conges, que seria assim, a aplicação do direito romano ao direito público, a aplicação pública do direito romano, tá? Onde as partes não podem transigir, as partes não podem fazer acordo, a aplicação do direito não depende especificamente das partes, é o direito público muito semelhante ao que a gente tem hoje,
e o ius dispositivo, tá? Que é onde as partes podem, o dispositivo é de dispor, onde as partes podem dispor, onde as partes podem chegar a algum acordo, né? Se elas desejarem fazer o acordo, tá? Com relação ao sujeito especificamente, existem também duas sub-regras, né? O ius comune, que são regras que são para todas as pessoas, e o ius singulares, que são regras que são aplicadas a pessoas específicas, né? Determinado tipo de pessoa, determinado tipo de categoria, ou, de repente, nem a pessoas específicas, mas a situações específicas. Esse tipo de direito, ele é singular, ele é direito que só pode ser aplicado a algumas pessoas, tá? Então, depois com o material na mão, deem uma olhada melhor, porque são algumas divisões, não precisa ser decorado, mas era bom para vocês entenderem como é que... Porque toda essa subdivisão, todas essas divisões que ocorrem no direito humano, eles, de alguma forma, eles vão refletir, né, no nosso direito hoje, tá? Eles acabam por refletir no nosso direito hoje. Como é que estava funcionando a organização judiciária? Como é que funciona toda a questão judiciária do direito romano, tá? Então, existiam os pretores, que eu comentei com vocês agora há pouco. Os pretores, eles tinham como função principal cuidar das primeiras fases dos processos. Então, eles eram responsáveis pelas provas, eram responsáveis pelas oitivas das partes, eles faziam a organização de forma geral para auxiliar no julgamento. Existiam pretores que eram responsáveis pela área urbana e existiam pretores que eram responsáveis pela área rural. Também eram chamados, esses da área rural eram chamados de pretores peregrinos, né? Existiam os questores. Os questores, eles eram encarregados pela administração da grana, eram encarregados pela administração do tesouro público, eram os conselheiros em finanças, tá? E existiam os censores, tá? Censor vem de censo. Eram as pessoas, guardadas as devidas proporções, eram as pessoas que funcionavam como o IBGE de Roma, né? O nosso IBGE, que é as pessoas que faziam o censo das pessoas, tá? Eles tinham uma função bem interessante, porque além de fazer o censo das pessoas, eles tinham a função de vigiar a conduta moral do povo. A conduta moral do povo era vigiada por esses censores. Eram eles que faziam o recenseamento das pessoas. E aí outra coisa interessante, esse recenseamento era baseado na riqueza da pessoa, né? Então, a pré-determinação se dava ali quanto mais dinheiro, e numa questão moral também, tá? Dentro dessa organização jurídica, existiam os juízes de direito, que eram as pessoas que conheciam os conflitos existentes ali dos indivíduos da sociedade, e é eles que efetivamente julgavam esses conflitos, tá? E existiam também os jurisconsultos, que eram os grandes estudiosos do direito, que eram as pessoas que entendiam das regras do direito. Esses jurisconsultos, eles normalmente eram pessoas contratadas pelos pretores para auxiliar o juiz no dia a dia. Então, as pessoas que sabiam bastante de direito, elas estudavam e ajudavam o juiz ali no dia a dia das suas decisões, tá? O que faltou falar para vocês que eu acho que é bastante importante? Os dois grandes códigos, né? Um do período arcaico e um do período do direito civil romano, né? O código, a Lei das 12 Tábuas, tá? A Lei das 12 Tábuas, ela praticamente
origina o direito romano, ela constitui o direito romano, né? É ela que vai estruturar todo o início, toda a origem do direito romano, tá? É interessante, a gente não vai adentrar na Lei das 12 Tábuas, mas é interessante a gente falar que ela inicialmente é um código escrito com 10, né, tábuas ali. A Lei das 12 Tábuas, ela se inicia como a Lei das 10 Tábuas. E depois é que ela vai efetivamente ser incluído mais 2 ali, e ela vai ganhar a grande fama que se tem da Lei das 12 Tábuas aí, tá? Por que 12 tábuas? Porque elas foram escritas efetivamente em tabletes de madeira, tá? Ela reunia, na época, todo o direito praticado pelos romanos. Então, ela contém uma série de definições com relação ao direito privado, com relação aos procedimentos, com relação à ideia de família, aos rituais dos negócios, tudo tinha na Lei das 12 Tábuas, tá? A gente não tem hoje elas inteiras, o que a gente tem hoje são fragmentos que foram obtidos através de versões que não são comprovadamente originais, né? Mas que a gente consegue ter uma ideia do que efetivamente versava essa Lei das 12 Tábuas. Então, ela falava da organização e do procedimento judicial, como eu falei agora há pouco, falava dos inadimplentes, falava do pátrio poder, da sucessão, da tutela, de propriedade, de servidão, tá? Falava um pouco de direito público, falava um pouco de direito sagrado. Então, tudo isso tinha dentro da Lei das 12 Tábuas. Ela é importante porque ela é o marco inicial do direito romano, tá? E qual é o outro marco que a gente vai ter dentro do direito romano? É o corpo de direito civil dos romanos, o Corpus Iuris Civilis, tá? Uma compilação de 80 tons, cada tom com mais de 3.000 páginas, tá? Que foi escrita dentro do Império do Justiniano, tá? E o importante desse Corpus Iuris Civilis é que ela não vai falar só das questões jurídicas. Ele é um documento que vai nascer da necessidade do povo romano de se reorganizar. Ele vai toda a questão estrutural de Roma, ela vai passar pelo corpo de direito civil, tá? Como que ele estava dividido? Talvez a parte que finaliza aí a nossa matéria, tá? Como estava dividido esse corpo de direito civil? O Codex, tá? O Codex, ele eram as próprias constituições imperiais, né? As determinações de direito do direito constitucional romano estava dentro do Codex. O Digesto, tá? O Digesto, ele reunia, como se fosse uma coletânea de livros, ele reunia todas as obras dos jurisconsultos, que são aqueles caras que a gente conversou agora há pouco, que são os caras que entendiam de direito efetivamente, as institutas, que as institutas elas funcionavam como um manual para que os estudantes entendessem o direito, né? E as novelas, que efetivamente eram as leis. As leis justinianas, eles ficavam no pedaço do corpo de direito civil, que se chamava novelas. Beleza, povo? Beleza. Já foi, lá, nem doeu. Ô, professor, Diga. só uma dúvida para ver se eu entendi direito. De modo geral, o nosso direito de hoje é baseado na organização jurídica romana e não somente ou não necessariamente na legislação deles, por causa da... Assim, é que a legislação romana, ela teve mais do que só direito, ela se baseou nas questões de organização social também, tá?
O nosso direito, ele puxa um pouco dessas questões sociais também, mas o nosso direito copia ou baseia-se no direito mesmo, tá? No direito romano mesmo. Então, não, é que o direito romano se ateve a questões societárias também, a questão de sociedade também. Mas o que a gente efetivamente vai usar de base para o nosso direito é o direito efetivamente romano, tá? Tá bom. Entendi, professor. Obrigado. Professor, tem uma Beleza? dúvida. Tá me Pode ouvindo? perguntar. Mas é mais relacionado sobre questões constitucionais. Tipo, recentemente o nosso presidente da República, ele fez um pronunciamento no qual ele falava que se os Estados Unidos intervissem na Amazônia, ele ia, quando acabasse como é que ele se expressou? Tipo, fez tipo uma menção de guerra, entendeu? Eu queria saber, tipo, qual o processo para se instaurar um período de guerra brasileiro, tipo assim, como é que faz? Tipo, não é só o presidente falar, né? Tem que... Não, assim, falou bobagem, não tem não sei se, enfim, aqui propósito, mas falou bobagem, né? Não tem nada a ver, né? Para se instaurar guerra no Brasil, as determinações estão todas dentro da Constituição, mas assim precisa ser aprovado pelo Congresso, não é? Confesso que eu não sei de cabeça como é que funcionam as regras efetivamente, mas não é pura e simplesmente porque ele amanheceu querendo ir para a guerra que vai ter guerra efetivamente, tá? O Congresso é que autoriza a participação do Brasil em guerra, o Congresso que autoriza, precisa passar pelas duas câmaras e tudo mais. Não tem chance da gente entrar. Primeiro que a gente não dura exatamente, alguém escreveu que não dura 5 minutos. Não dura mesmo, nosso exército não é para isso, mas não temos condição. Mas não há nenhuma preocupação com relação a isso, que o Congresso jamais, né, em sã consciência, deixaria a gente entrar em uma guerra, muito menos dos Estados Unidos. Tem um ponto, assim, eu não gosto de falar de política, mas assim, eu tenho a impressão que ser presidente do Brasil deixa a gente meio bobão, assim, meio louco, né? Vide os discursos da Dilma, agora os discursos do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que as pessoas... Você já percebe que eu não tenho lado de direita ou de esquerda, eu não tenho nada... Eu tenho que as pessoas, acho que quando viram presidente do Brasil, ficam bobas, né? E o que ele fez foi bobagem. Eu ouvi ontem o discurso, assim, as coisas não batem, não tem muito nexo. Eu sei que tem gente que gosta dele, e certamente eu não sou uma delas, né? Assim como eu não gosto do Lula também, antes que digam que eu sou petista e tudo mais. Mas assim, ele está meio sem nexo ultimamente, está falando besteira. E não depende só dele, tá? Pode até fazer um pedido para que o Brasil vá para a guerra, mas isso, na hora que chega no Congresso, o Congresso jamais deixaria. Isso aí serve para ele virar meme, para fazer, sei lá, propaganda com os amiguinhos dele, sei lá. Eu não gosto de entrar muito nisso, mas Mas não no tem nada caso, a ver. mas no caso, só pelas falas dele, não dá para se instaurar um estado de guerra, né, no Brasil. Não, de forma nenhuma. E outra coisa, veja, o cara, ele acabou, ele arrumou problema com a China, que é o maior comércio, o país que mais negocia, né, com o Brasil. Aí ele arruma país com os Estados Unidos, que é o segundo que mais negocia. Ele já arrumou com a Argentina, que é o terceiro. Então, assim, essas bobagens que esse cara fala não leva a nada. E, infelizmente, assim, não vai levar a gente a coisa boa nenhuma. Sim, acho que nem vai dar em nada, mas numa situação mais extrema, é provável até que cortem relações comerciais com o Brasil. Então, a gente só tem a perder. Não tem nada para ganhar, né? Acho que nem quem gosta dele está feliz com as bobagens que ele andou dizendo aí.
tá? Então, não tem... Não dá, assim, eu vou encerrar porque eu não gosto de comentar sobre esse cara aí, assim como não gostava de comentar sobre Lula, sobre Dilma, para mim não dá. Vamos voltar aqui para a Eu nossa entendo. área, Desculpa, nossa que eu matéria, tá bom? só tava com essa dúvida mesmo, mas obrigado Não, mas pela fica resposta. tranquilo, não depende só dele, depende de todo um congresso e dificilmente seria aprovado, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Não, né? Exatamente. Vamos falar de Corinthians, vamos falar de coisa boa, né? Ficar falando desse cara aí não pega, não rola. Tá? Seguinte, povo, vamos lá. Encerrado a matéria. Já mandei para os representantes a matéria de história também, já mandei os trabalhos também. Professor, Se e o brinde atentem a vai me ser um mandar. ponto? Oi? E o brinde vai ser um ponto de participação? Não, o brinde é o trabalho, já mandei. Já mandei os brindes, tá? O brinde é que hoje é a última aula, vocês estão livres de mim. Se Deus quiser, a gente volta numa condição muito diferente no ano que vem, tá? Numa condição melhor. Por mais que seja, né, que dê para quebrar o galho, que assim, eu realmente não gosto desse negócio de vídeo, acho que perde um pouco da coisa bacana que é estar dentro de sala de aula e a gente está convivendo ali no dia a dia. Vamos torcer para que as minhas questões profissionais e principalmente de saúde aí façam com que eu aguente estar com vocês o ano que vem, tá? Reitero para que vocês façam os trabalhos, porque se eventualmente faltar alguma nota, é do trabalho que que eu vou poder ajudar vocês, tá? Com relação à prova, não tem muito o que fazer depois que você encerra a prova, mas com relação aos trabalhos, eu, de repente, posso ajudar vocês. Meu e-mail continua à disposição. Se quiserem falar comigo, pessoal dos representantes têm o meu contato, eu estou 100% à disposição de vocês aí. Normalmente não é em cima da hora, tá? Eu não consigo responder as mensagens de uma hora para outra, eu preciso de, às vezes, até dias, mas o que vocês precisarem de mim, o que vocês quiserem aí, podem contar comigo aí e mãos à obra, vamos lá, façam esses trabalhos aí. Os trabalhos, eles refletem muito as provas, muito provavelmente eu... muito provavelmente eu repita algumas questões do trabalho na prova, então mãos à obra, vamos lá. E é isso, meu povo, tá bom? Ano que vem, com certeza, vacinados, a gente volta numa outra condição aí, tá? Professor, Olha, que bom. Então, assim, preciso de uns 150 mil, assim, né? Ainda bem que você tocou. Ainda bem que você tocou no ego, se tocou no assunto, meu, se você me arrumar 150 mil, eu te arrumo o troco que você quiser. Vai, Corinthians! Faço até chover. Beleza, meu povo, eu vou lá que o meu síndico tá me chamando lá, tá vazando água na casa dele, ele é do terceiro, então você imagina, eu sou do quinto, então já passou pelo quarto, já... Ai, mas vamos lá. Seguimos, povo. Se precisar de mim, eu estou à disposição, tá? Desculpa que realmente a gente acabou, né? Esse negócio de Zoom acaba não sendo do jeito que eu gostaria que fosse, mas dentro do possível a gente fez o que deu aí, né? E se Deus quiser, nos próximos anos aí a coisa vai estar melhor, a gente vai fazer de uma forma melhor, tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí e se precisarem de mim, eu estou à disposição. Abração aí, professor. Obrigada. Obrigada por Valeu, tudo aí, meu povo. Valeu, um abração. Vai colocar os vídeos no grupo, né? Sabe, ano que vem o professor torça para o São Paulo. Não tem a menor chance. Esqueça.